Muito bem. Eu acho que nesse momento já estão com 55 pessoas, já temos 16 horas e 3 minutos. Poderíamos dar início ao nosso tema de hoje. Vou convidar hoje para fazer a abertura a representante de Alto Paraíso, que é a Márcia, depois a Gilmara vai fazer a apresentação. Por favor, Márcia Ferreira. Então, né, todos muito bem-vindos, nós estamos felizes, assim, poder estar integrados aqui nessa tarde e vamos conversar hoje sobre um tema, assim, que é interessante, tucuísmo e tuco, assim, uma introdução a esse tema, que é um tema muito vasto. Então, hoje, algumas considerações iniciais. E depois nós esperamos que haja uma sequência para poder entender melhor. Hoje é o início, assim, para uma abordagem, né? E esperamos assim que pela conversa cada um traga, né, seus conhecimentos sobre esse tema. Maravilha, Márcia. Obrigado pela acolhida. Vamos passar, então, a palavra agora para a Gilmara, que é representante de Cascavel, Paraná, para que ela faça a apresentação do tema. E depois que ela fizer a apresentação do tema, a palavra vai ser aberta, vai ser uma participação fraterna, onde todos poderão dar sua contribuição na medida que cada um vai entrando na sala. A palavra com a Gilmara, por favor. Boa tarde a todos. É uma alegria encontrar todos vocês nessa tarde de domingo. Hoje nós vamos conversar sobre tucuísmo. E é importante a gente trazer sempre à tona que nós vamos trazer um embasamento, né? Nós vamos fazer uma breve apresentação só para a gente se aproximar do tema, mas nós aqui não temos a pretensão de colocar verdade nenhuma, nem de esgotar o assunto. A gente traz para a gente poder entender um pouco melhor. Então, como livres pensadores que somos, né? Então, nós não temos aqui a pretensão de explicar alguma coisa, longe disso. Então, por isso que é importante a participação de todos, por isso que é importante a tertúlia. E então a gente traz esse embasamento e todos nós saímos abastecidos aqui, né, nessa confraternização. Então é importantíssimo a participação de todos, tanto se tiver alguma dúvida, porque na dúvida as questões podem ser melhor elaboradas, e quando a gente elabora para pensar sobre alguma coisa, nós também repensamos alguns conceitos, e é sempre bom dar essa airada nos nossos pensamentos. Então, fazer com que isso seja realmente iniciado depois no nosso dia a dia. Então, isso nos alimenta e a gente está bem contente com esses nossos encontros de domingo. Certo? Obrigada a todos. Então, vamos dar início à nossa apresentação de hoje. Esse encontro é conjunto com a participação de membros das duas representações, de Alto Paraíso de Goiás e de Cascavel, no Paraná. Sejam todos bem-vindos. Os avisos legais. Este tema, como eu já tinha conversado antes, nós não temos a pretensão de esgotá-lo, tá? É só de trazer à tona para a gente conversar. E nós pensamos em colocar como parte 1, tá? Primeira parte, porque nós vamos conversar sobre isso. Os 3 estágios da distribuição em redes. Então, nós trouxemos essa imagem porque a imagem ela vai diretamente no nosso inconsciente, então ela é uma coisa muito forte e faz com que desperte as nossas abstrações. Então, é equivalente às seriações em nas fases eubióticas de transformação, superação e metástase. Segundo o fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, Henrique José de Souza, o termo tuco
consiste na inversão da palavra, como acontece com os anagramas, que neste caso, ou cultura, que em alemão significa cultura, e em latim, cultus, que tem o mesmo significado. Desta forma, o tucuísmo consiste em um processo de cultura ou sabedoria mental. Em outras palavras, assim como é do professor que lhe transmite ou infunde seus conhecimentos, assim também o adulto espiritual transfere ou projeta, melhor dizendo, seus conhecimentos esotéricos, místicos, para o aprendiz, aluno ou discípulo. Para aqueles que acreditam nessa possibilidade, o tulco é como uma sombra, uma projeção da entidade superiores relacionadas ao supremo arquiteto do mundo, ou consciência única, que chamamos de Deus, por um processo serial infinito, que vem criando ininterruptamente no sistema de evolução todos os seres que integram a vida no universo. Disse que, no início, a unidade, o todo, se desdobrou em 7 partes, que, por sua vez, também desdobrou em outras 7 partes, e assim sucessivamente, construindo dessa forma uma imensa ramificação, e que denomina de árvore da vida. E isso nos faz lembrar das ramificações que nós já vemos estudando sobre o átomo permanente, todo o processo subatômico das nossas células. Então, só para lembrar da questão da ramificação, tudo que está em cima e embaixo. Então, nesses processos também, vamos fazendo essas associações, cujos ramos se prendem a todas as partes e ao próprio todo, que é a consciência una, fluindo dos seres para ela, criados até a última partícula material ou espiritual. Isso, para os versados nesse campo espiritual, é que se resulta em tucuísmo, ou seja, como se fosse uma irrigação da consciência una, ou a emanação do uno em todos os tucos criados por ela. Segundo a teoria ou doutrina tucuísmo, todos os avataras, os seres iluminados, tais como Jesus, Buda e outros, fizeram de tucos os seus discípulos, impregnando-os com suas consciências, quando lhes deixaram seus ensinamentos para que eles pudessem prosseguir. Daí sucede que os discípulos que receberam os conhecimentos dos seus mestres podem criar novos tucos, que por sua vez também prosseguem fazendo o mesmo, assim sucessiva e ininterruptamente. Ainda conforme os estudiosos da doutrina do tucuísmo, que se insere na doutrina do budismo tibetano, chamado de tuco, significa dizer que o ocultista superior elege um dos seus iniciados, merecedores da sua mais alta confiança, que lhe destina uma parte de sua consciência, que é corporificada por um período de tempo, ou seja, alguns minutos ou alguns dias, a fim que o iniciado eleito possa cumprir uma tarefa. De tal sorte que o iniciado eleito procede como um portador dessa consciência das mensagens do seu mestre, como se fosse um carteiro que conhece o teor da correspondência e a serem entregues nos destinos. Portanto, para esses estudiosos, não há o que confundir tucuísmo com mediunidade comumente vista. Ou seja, quando um médium entra nas várias condições de transe, ocorre uma perda temporária na sua consciência, o que não ocorre no tuco, que fica completamente consciente do que ocorre. O tuco se mantém consciente, autoconsciente do que ocorre enquanto empresta o seu corpo físico para o uso temporário do seu mestre ou outra consciência superior. Já o médium comum
e não há nenhum demérito nisso, né, está sujeito às influências de vários tipos de entidades astrais, sejam elas elevadas ou inferiores, espíritos dos mortos ou até mesmo elementais. Ao contrário, o ocultista transmite a influência ao seu e os conhecimentos de mestres vivos que dominam a maestria e o conhecimento oculto, mediante longo e árduo treinamento. Conta-se que Helena Petrovna Blavatsky, no início da sua missão, tinha fortes tendências mediúnicas, mas que foram domadas, controladas e transmutadas com auxílio do seu mestre Kuthumi. Tanto que ela declarou que, abre aspas, eu conhecia e conversava com muitos John King em minha vida, um nome genérico para mais de um espectro, mas graças aos céus, nunca fui controlada por um. Minha mediunidade foi aniquilada em mim há um quarto de século ou mais, e eu desafio em voz alta todos os espíritos do Kamaloka a se aproximarem. Não queiram me controlar agora. A senhora Blavatsky atuou muito durante toda a sua vida pública missionária, como o tulco temporário de um ou outro iniciado. Em seu livro Isis Sem Véu, ela escreve: a mediunidade é o contrário da condição do adepto. Médium é um instrumento passivo de influências estranhas. O adepto controla-se ativamente e a todas as potências inferiores. É uma fase de habilidade mágica, é a separação voluntária e consciente do homem interior, forma astral, do homem exterior, corpo físico. No caso de alguns médiuns, ocorre essa separação, mas é inconsciente e involuntária. Neste último, o corpo é mais ou menos cataléptico nessa ocasião, mas no adepto, a ausência da forma astral não seria notada. Aqui a ausência, gente, não é que não tenha, mas é como se fosse uma frequência de rádio onde não se permite pegar ruídos do astral, do corpo emocional da pessoa. Então, não é a ausência de não ter, é de não ter essa influência, tá? Que não é notada. Pois no sentido físico, estão alertas e o indivíduo parece estar abstraído. Um devaneio, como alguns chamam. O adepto pode controlar as sensações e alterar as condições do corpo físico e astrais de outras pessoas que não sejam adeptos. Também pode governar e utilizar como quiser os espíritos dos elementos. Aqui tem uma figura do sistema solar, desdobramento do tulkuísmo. E é muito interessante, no primeiro trono a gente vê o Sol oculto, Sol central, né? E esse Logos único se desdobrando em 7 Mara Shivayas, 7 luzeiros, 7 Dhyanis Kwans maiores, os 7 autogerados, e de cada um deles um subaspecto do Logos cósmico no segundo trono dessa manifestação. E do Logos solar se desencadeia mais 7 também, 7 luzeiros, 7 planetários, e cada um nesses seus desdobramentos, né? 7 Dhyanis Budas, todos esses subplanos da evolução. Trazendo aqui agora a mensagem do professor. Tudo que morre cai na vida. Nenhum corpo, nenhum ato, nenhum pensamento pode cair fora do universo, do tempo, do espaço, onde a vida existe sempre. A dificuldade está apenas em saber morrer, para poder viver no verdadeiro palco cênico da realidade. Do pequeno oráculo, professor Henrique José de Souza. As referências que nós trouxemos aqui é do artigo de Luiz Carlos Nogueira. Aqui tem os contatos, né, de Alto Paraíso de Goiás, com a Márcia, e aqui de Cascavel, no Paraná, e também do EAD da Eubiose. Então, grato a todos.
Obrigado, Gilmara, pela apresentação. E chegamos, então, no momento de a gente começar o diálogo, não é mesmo? Antes de iniciar, abrir a palavra, gostaria de perguntar se tem alguém aqui na sala que não é da UBIOS, não pertence ainda à UBIOS, ou está vindo pela primeira vez, ou já veio algumas vezes, mas ainda não faz parte da UBIOS. Se tiver, por favor. Acho que, pelo jeito, são todos membros da UBIOS, né? Então, vamos abrir o primeiro comentário com a Márcia, só para abrir, então, ela fez, então, a pesquisa sobre esse tema, debruçou um pouco sobre essa busca. Se a Márcia quiser iniciar fazendo um comentário inicial, para que nós possamos, aos poucos, ir interagindo. Então, esse artigo é de Luiz Carlos Nogueira, para que nós possamos assim, ter uma noção do tema. Como a gente estava considerando, esse tema ele é muito profundo e muito vasto. Então, nós vimos aí alguns aspectos da transferência, né, dos poderes, da sabedoria de um mestre para seus discípulos, mas há outros aspectos também. Por exemplo, da corporificação de consciências superiores em seres que vêm em missão na Terra, em percentuais diversos, que aí também poderiam até ser chamados avataras, e também os próprios seres de elevada categoria que criam diversos tucos, né? E se diz que é até 7, 3, e depois no máximo 7, e que eles podem atuar ao mesmo tempo em diversos lugares, né, do planeta, por exemplo, e até em diversos outros planos. Então, é muito interessante assim, a gente abordar esse primeiro aspecto, que é um aspecto assim mais, como se diz assim, mais simples, esse BN né? aí. Assim. E depois, assim, posteriormente, nós vamos ver essa sequência, né? Uma sequência e outros esclarecimentos. Se diz até, no caso do professor, né? O professor José Henrique, que ele atuava, né? Como diversos outros seres, né? Isso, mas nós vamos estar falando mais na frente. Ok, Márcia. Alguém quer começar a fazer uso da palavra, fazer um comentário referente ao Tuco? Bem, para que faça um aquecimentozinho, se alguém quiser, por favor, levantar a mão. Eu vou, então, iniciar aqui um comentário, na parte básica aqui, onde o professor lembra o significado da palavra tuco, que tem um anagrama. Anagrama é quando a gente pega uma palavra e inverte ela, ou faz procura ali um significado que está oculto na palavra. Então, tuco resultaria como o significado de culto, cultur, né? E que em alemão significa cultura, segundo, então, as palavras do professor. E em latim é cultus. Tem também esse mesmo significado. E seria também o tucuísmo a transmissão da cultura ou da sabedoria mental e moral, psíquica. O aluno é um tuco do mestre, do professor, que transmite seu conhecimento.
Então, isso é bom a gente ter em mente como parte básica, né? Que o significado primeiro está ligado com cultura. Então, para a gente ser tulco, a gente tem que adquirir cultura daquele mestre, absorver uma cultura diferente, no nosso caso, uma cultura de iniciação, que, na iniciação biótica, é uma cultura da iniciação do novo ciclo, já não é mais a iniciação nem de Blavatsky, que foi a última, né, do teosófico, né? Hoje, a teosofia seria a iniciação eubiótica, que o professor Henrique, anunciado por Blavatsky apresentou para a humanidade. O mestre, um adepto, mestre espiritual, transfere ou projeta seu conhecimento esotérico e místicos, ocultos, para seu aprendiz, que são, no nosso caso, que somos nós, os alunos ou discípulos. Tulku é uma sombra, uma projeção de uma entidade superior, como a Márcia falou. Está relacionada com o supremo arquiteto do universo, essa entidade superior. Representa essa consciência única que a Gilmar apresentou naquele gráfico ali, que vai se desdobrando. Também nós chamamos de Deus. E isso ocorre fazendo-se criando um sistema, um processo infinito, ininterrupto, num sistema de evolução. Então, é uma cadeia, vai sendo transmitido do mais sutil para o mais denso, até atingir a mais densa matéria, nossa mente concreta. Eu achei interessante também aqui que fala assim, esse desdobramento, por sua vez, também ele dá origem à árvore que se denomina árvore da vida, cujos ramos se prendem e partem para o próprio todo. Então, a árvore da vida, os ramos se prendem, e é engraçado que ele fala que parte para o próprio todo, não é uma árvore, é uma árvore que atinge todo o universo, né, todos os planos. Tudo que é essa consciência uma. Então, ela flui até a última partícula material ou espiritual. Todos os avataras ou seres iluminados, tais como Buda, Cristo, o Jesus, né, Cristo, fizeram de tulcos os seus discípulos. São aqueles que... o professor tem uma frase que ele fala para que a gente se torne um reflexo dele mesmo, né? Eu gosto muito daquela frase. Pois se alguém... Eu vou parar, então, o comentário por aqui e deixar agora aberto. Isso. A Márcia levantou a mão. A Bumi. Okay. Tá. Pode falar, Márcia. E uma coisa que eu ia falar, e tudo é 7. Eu percebi. Tudo é baseado no 7. Então, no reino mineral, vegetal, animal e nos humanos. Isso vão se formando tulcos de 7 em 7 e 7 e 7, infinitamente, entendeu? Eu entendi isso. Então, como a gente está numa escola iniciática, nós seríamos os tulcos do professor Henrique. Certo? Estou certa? Eu acredito que você acertou na mosca, tá bem? Tá bom, obrigado. Vamos passar a palavra para o José Dias, por favor. José Dias, pode ficar à vontade. Eu acho que José Dias não está ouvindo. Alguém gostaria de falar até que José Dias retoma? Que ele levantou a mão. Godot está com a mão levantada. O Godot, o José Dias. Por favor, Godot. Boa tarde. Boa tarde a todos. Na verdade, a minha pergunta são duas.
A primeira pergunta é, esse tipo de emanação, né, ele é do espiritual para o nosso espiritual, como receptáculos, né, do espiritual superior para o nosso espiritual, do espiritual para o nosso físico, ou em ambas as situações acontece. Né? Como que acontece isso? Eu não consegui acompanhar. Ele é uma emanação de espiritual para espiritual, ou de espiritual para físico, ou de espiritual para ambas as situações. E a segunda é, isso é, assim, tem uma concessão, tem uma aceitação do que está recebendo, ou a gente simplesmente recebe ali naquela hora? Alguém saberia dar uma luz nessa dúvida? Deixaria a Gilmara fazer um comentário, por favor. Vamos lá. É um exercício, né, que a gente tem que fazer, José Carlos, juntos, né? Então, vamos imaginar. Eu já ouvi que esse processo, há uma diferença entre esse tucuísmo, essa influência que se tem é consensual, sim, né? E ela haveria pelo topo da cabeça, né? Diferente de uma mediunidade que vem pelo baço e faz uma ruptura na malha que integra o nosso ovo áurico. Então, isso seria danoso, né? Então, quando entra-se por esse chakra aqui, ó, há uma concessão, sim, do adepto que entra em sintonia com o mestre. Eu acredito, né, seja sintonizar uma frequência de rádio, uma estação de rádio. Então, quanto melhor o adepto, ele vai ter que se esforçar para entrar naquela frequência, né? Então, quanto melhor ele entra nessa frequência, menos ruído vai ter, e esse processo, então, há uma questão de vontade, sim, para aqueles rádios antigos, né, que você mexia o dial, né, para poder sintonizar melhor. Então, eu acredito que deva ser mais ou menos por aí. Eu não sei se consegui ser clara naquilo que você levantou, né, da sua explanação. Não levanta a mão. Maravilha, Gilmara. Vou perguntar para Lucilena se ela gostaria de fazer um comentário, por favor. Ouvi direito. Eu pensei que você estava chamando a Helena, então eu fiquei quietinha aqui. É Lúcia e Helena, tudo bem. Lucilena, isso. Agora, obrigado. O meu entendimento, né, e vai corroborar com o que vocês trouxeram, quando o professor fala, né, em um movimento de tucuísmo, ele se faz presente naquele que tem um quanto mínimo de consciência para bem representá-lo. Somente estudar e passar não é o tucuísmo. Em determinados momentos que nós somos, eu vejo o tucuísmo como uma inspiração, movimento de inspiração superior. Quando você até... Quantas vezes nós nos pegamos, acontece comigo, eu falo, gente, fui eu que escrevi isso? Será que isso saiu de mim nessa palestra, etc.? Você observa que são coisas momentâneas que nós somos inspirados, por isso que ele fala, em qualquer ambiente onde você se apresente em meu nome, ou seja, com quanto mínimo de preparo, eu estarei ali. Ele fará uso vamos chamar, do nosso veículo. Então, a minha percepção, né? Lógico, eu não sei se é a correta, mas quando estudo esse assunto, eu observo que são aqueles momentos que nós somos objetos, no bom sentido também da palavra objeto, onde nós temos que levar todo esse conhecimento iniciático para determinados grupos, para mudar um cenário e etc. Ou seja, isso exige muito de nós em termos de buscar compreender tudo aquilo que nos foi legado.
Não vejo o tucuísmo apenas, eu brinco. Gente, não basta que nós sejamos um papagaio que saibamos falar bem, não. Nós temos que pensar com o coração e sentir com a mente, como ele pedia, né? Não é fácil a gente fazer esse conduto e levar para aquele ambiente onde a gente se apresenta. Então, vamos nos preparar, porque ele pode, sim, nos fazer instrumento naquele momento. Essa é a minha percepção. Obrigado. Que agradeço. O Godot, que é o José, que está ali com o José Carlos, ele é conhecido como Godot e ele prefere chamar de Godot. Eu acredito que essa resposta que você deu aí veio também se juntar àquela parte que ele falou se o tucuísmo vem de cima, mas parece que é isso que eu entendi, ou se só vem de cima, ou se projeta da parte inferior também. Eu penso que é isso mesmo, que para que a gente tenha consciência de que está trabalhando conscientemente a favor da lei, nós precisamos fazer aquela parte não só da transformação, mas a superação e depois já entrar na metástase para que o espírito do mestre ou de Deus possa falar por nós, daí nós tornamos um reflexo dele. Eu ainda vejo que, conforme o professor nos orientou, que o tucuísmo, o mestre, a iniciativa é do mestre, ele que cria em nós, como se ele projetasse, com segunda necessidade, ele projeta a sua consciência, pode ser por um pouco de tempo, ou um tempo maior, em um discípulo. Normalmente ele escolhe o mais preparado do grupo para se projetar nele parte da sua consciência, para transmitir um conhecimento ou alguma coisa mais profunda. Seria isso, o Godot teria ainda uma colocação para melhorar isso aí? Como seria, Godot? Oi. Oi, a Mauri, que está aqui comigo, gostaria de fazer alguma consideração. Ok, Mauri, por favor. Essa imagem. Boa tarde. O José Carlos, né, Godot. Do que eu entendi a sua pergunta, eu pensei um pouco aqui e vi que a sua pergunta são duas, na verdade, né? E baseado no texto, eu diria que, para a primeira resposta, quer dizer, se é o espírito que é um desdobramento da consciência superior, eu diria que está ligado na primeira fala do professor, está ali no texto, onde o espírito o uno, né, se desdobra nas várias manifestações da vida, do universo, do mundo. Então, seria uma influência diretamente espiritual, na medida em que todos os seres receberiam essa consciência de unidade. Seria a primeira resposta. E a segunda, se isso estaria influenciando também a materialidade, né, como você disse. Eu diria que, nesse aspecto, quando um mestre, um professor, um instrutor, etc., percebe que aquele aprendiz tem condição de representá-lo, de, através dele, manifestar a consciência do mestre, eu diria que a influência é mental e não espiritual. Por que eu digo isso? Porque nenhum ser pode afetar diretamente o espírito do outro. Seria uma invasão, seria tirar do outro a possibilidade do seu autodesenvolvimento. Então, existe uma influência, ou um desdobramento, ou uma emanação de natureza psicoemocional que faz com que esse aluno, esse aprendiz, expresse por um período e, nesse
período em que ele está expressando essa natureza do mestre, ele também aprende e se desenvolva para que ele mesmo alcance a sua condição espiritual. Então, nesse segundo caso, não seria uma interferência diretamente espiritual, mas mental. Penso que é isso que eu penso diante da sua pergunta, né? E eu gostaria de deixar duas perguntas. A primeira nesse caso, o livre-arbítrio daquele que recebe a informação, como ficaria? Isso é algo permitido, anula o livre-arbítrio, ou a pessoa já nasce com essa condição para ser tulco de alguém? Ou seja, então ele já vem programado, aspas para essa palavra, né? Para representar em algum momento, ou tem essa condição de representar o mestre. Ou o livre-arbítrio dele fica anulado. José Dias, tem a pergunta vamos chamar de uma colocação do Mauri, se alguém quiser fazer um comentário sobre o que ele falou, senão nós passaremos para o José Dias e Silvia Pereira. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim, José Dias, pode falar, seja bem-vindo. Muito obrigado, eu estou gostando muito das explanações, né? Estão acrescentando muito, né? A mim, pelo menos. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, sou sacerdote aqui na Barra da Tijuca. Eu, desde o início, né, que eu, na verdade, retornei ao Biose agora em 2014, baseado nos conhecimentos adquiridos e tudo mais, eu sempre me ficou fixo assim, na minha cabeça essa questão do tulcuísmo como uma projeção, mas no sentido de um poder de criação. Aí vem a força Kriya Shakti, né? O poder Kriya Shakti. E não tanto essa questão da inspiração. Achei até importante essas explicações, porque elas mencionam o tulcuísmo como uma inspiração, algo que você se conectasse, vamos dizer, de alguma forma, né? E se inspirasse em algo superior. Mas essa questão aí do poder Kriya Shakti parece que é uma coisa implícita, é um poder implícito no próprio processo de criação, né? No próprio processo da formação das hierarquias, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Henrique José de Souza, ele pode ser um tulco de um outro acima, né? Assim como o Blavatsky também, né? E da forma como toda a explanação tem sido feita, parece que se trata mais só de uma questão assim, de uma inspiração de alguém escolhido, né, determinado, por meio de alguém que está acima, né, de um mestre, no caso. Né? Então, eu estou colocando isso assim, só como uma questão aí a mais, né, se for o caso, se puder ser debatido, né, e puder também ser esclarecido. Eu não sei se eu fui muito claro, mas é mais ou menos isso aí. Obrigado, José Carlos. As colocações são muito José bem-vindas. José Dias, desculpa. José Dias, desculpa aí pela... Imagina. Às vezes eu leio uma coisa e acho que li tudo. E aí, esse comentário é muito importante para que a gente crie aquela... aqui não temos o objetivo de deixar como uma coisa definida. É o começo do tema, primeira parte, depois vai ter a segunda, e eu acho que nós vamos acabar junto, descobrindo bastante coisa importante. Eu gostaria de passar a palavra, se permite, para o irmão Benedito, né, lá de Goiás, para que está na sala. Gostaria de ouvir ele sobre esse comentário que foi feito até agora, se ele puder dar sua contribuição também.
Irmão Benedito pode falar? Eu acho que ele não está ouvindo. Muito bem. Então, eu vou pedir para o Eduardo, até que o irmão Benedito apareça ali. Eduardo, seja bem-vindo aí. Eu não estava te vendo, não sei se você estava logo do começo ou não. Poderia dar sua contribuição? Boa tarde a todos. Boa tarde, Bené. O tema, como vocês estão falando aí, é muito amplo, né? Tem muitas vertentes diferentes. E você mesmo, né, Bené, falou logo no começo que a eubiose não é a mesma coisa que a teosofia, né? Que a teosofia tem um determinado nível e que a eubiose é um outro nível de entendimento desses mesmos assuntos iniciáticos. E isso é muito importante da gente estar sempre colocando e lembrando para atualizar, né? É uma função de atualização do conhecimento que sempre existe. Então, a própria palavra teosofia, teo, Deus, sofia, sabedoria, sabedoria divina. E eubiose, é óbvio, né? E eubiose é eu, né? Em vida concreta, né? Vida, né? Tanto no aspecto de vida energia como vida consciência. Então, a eubiose parece que procura ter um entendimento mais concreto, mais prático, mais aplicável desses ensinamentos espirituais, teosóficos, para a vida prática, para nos auxiliarmos, porque a gente está nesse mundo, vivendo, a gente tem aí esse corpo, essa vida, nós não estamos em outro sistema, em outro mundo, na Agartha, no céu, nós estamos na face da Terra, com a nossa corporalidade, buscando viver da melhor maneira possível. E o professor sempre nos ensinou que a eubiose era uma dádiva, né? Um caminho, uma ciência, né? de viver bem, ou seja, de viver com mais qualidade, com mais alegria, com mais saúde, com mais prosperidade, com mais harmonia. Então, eu acho que é importante a gente estar sempre frisando que eubiose busca esse entendimento aplicável, prático, de se viver em harmonia com as leis universais. Porque se você for contra a lei dos homens, se você for contra a lei do trânsito, você vai ter multa, vai ter acidente, vai ter problema. As leis das legislações, né, a gente tem que obedecer, senão você vai ser punido. Né? E assim as leis naturais, se você come bobagem, agride a natureza e tal, você vai ter uma resposta infeliz na sua reação, né? E assim também as leis espirituais. Então, quanto mais a gente vai adquirindo consciência das leis que regem a vida em seus diversos planos, muito melhor qualidade de vida a gente vai tendo. Nesse sentido, com relação ao tucuísmo, o que o Amauri falou é muito importante, não infringir leis. E a primeira lei da sabedoria iniciática, do adeptado, da iniciação, é respeito, ética ao outro. Então, a gente nunca pode se valer da nossa autoridade, da nossa força, do nosso conhecimento, da nossa posição, para influir no livre-arbítrio de terceiros. Muito menos fazer isso de maneira usando os recursos da sabedoria das leis universais, né? Então, assim, mesmo que você saiba uma série de coisas, você tem uns limites, você aplica isso na sua própria vida. Nunca você vai ter o direito de agir sobre um semelhante, uma outra pessoa, de maneira voluntária ou involuntária, consciente ou inconsciente. Jamais a gente tem o direito de influir no livre-arbítrio alheio, né? E, nesse ponto, essas propagandas, né, toda a ciência do marketing, o que faz essa magia negra de influenciar na mente, no coração das massas,
colocando desejos, cobiças, intenções que a pessoa não tinha originalmente, né? O marketing fala em criar necessidades, né? Pô, o cara está de boa lá e, de repente, vem uma propaganda que diz que tem que usar essa marca, aquele negócio, não sei o quê, para ser feliz. Enfim, tudo isso é um pensamento crítico que a gente tem que ter da nossa sociedade, do nosso próprio comportamento. Mas, com relação ao tucuísmo propriamente, vocês vejam que o professor Henrique, ele menciona diversas vezes, e isso eu gosto muito de falar no ambiente eubiótico, porque a gente tem sempre uma tendência de chamar o professor de mestre. E ele, na época dele, sempre falava, eu sou mestre de um, que sou eu mesmo. Sou guia de vários, professor e tudo mais, mas mestre mesmo, eu sou sócio de mim mesmo. E com isso ele dava o exemplo de que cada um tinha por obrigação ser mestre de si mesmo. Isso significa eubiose. É quando o eu se apossa do seu corpo, das suas emoções, do seu pensamento, da sua corporalidade, da sua vitalidade. Então, é como se fosse uma avatarização de si mesmo. Eu sou o Jiva, é Tuco do Jivatma. O Jivatma é o meu eu espiritual, né? Então, a gente tem que procurar cada vez mais essa consciência do meu eu com o meu eu divino, que é também amplamente falado na doutrina, na eubiose. Então, assim, por mais respeito e admiração, a gente muitas vezes vê no professor Henrique um exemplo a ser seguido, né? Ele falou, porque a gente precisa de exemplos, de bons exemplos. E ele é um bom exemplo de vida, de ética, de postura, de educação, né? A análise da biografia dele demonstra que era um cara, além de ilibado, vamos dizer assim, muito à frente de seu tempo, né? Um visionário que mostrou muitos caminhos, muitas propostas para nos inspirar. Então, assim, quando ele fundou Dharana, o nome antigo da eubiose, né? Dharana, Sociedade Mental Espiritualista, era uma corrente, era uma rama budista, né? Das fraternidades budistas do norte da Índia. E é de lá que vem essa coisa do tucuísmo, né? Então, um mestre de sabedoria, um adepto, um guru, quando ele chega a um determinado ponto de evolução, de bodhisattva, ele, em vez de reencarnar e começar todo o processo de transmigração normal, ele faz um tuco numa criança. Essa por exemplo, o 14º Dalai Lama, esse atual, né? É o tuco do primeiro que começou naquela linhagem lá de 1300 e poucos. Então, assim, e eles dão uma série de características, eles vão atrás, tem muitos filmes que contam essa história, lindíssimos, né? Tem até o Pequeno Buda, né? Que um dos Budas... E no final, nesse filme, o Pequeno Buda, o Lama que reencarnou, ele reencarnou em 3 crianças simultaneamente, mostrando a função do tucuísmo, que ele não precisa ser num só. Ele estava vivendo em 3 vidas simultâneas, 2 meninos e uma menina. Uma menina indiana, um outro rapazinho lá não sei de onde, e um menininho lá nos Estados Unidos. Então, assim, é muito bela essa história. Então, assim, entender o budismo esotérico é um estudo assim, muito fino para a gente entender as nossas próprias origens institucionais, né? E depois passa-se a fase de teosofia, que a Blavatsky veio e mudou todo o esquema, né? Ela fez uma coletânea de ensinamentos e comparou isso com toda a filosofia, com a ciência, com tudo. Então, assim, mudou a mentalidade do mundo. E depois disso também tem o professor que veio no final dos anos 50, 60, propondo essa eubiose, que seria uma ciência espiritual, um passo a mais para se trazer essa inspiração espiritual para o mundo pragmático da ciência, né? Então, uma ciência com consciência, né? E não uma ciência materialista que leve as pessoas a ter um entendimento muito pobre, muito mecanicista, muito limitado da vida, né? E isso resgate a nossa cidadania cósmica, né? Não é
só poeira das estrelas. O corpo pode ser poeira das estrelas, mas o que habita esse corpo é uma consciência espiritual, uma estrela viva, né, que a gente chama de Jivatma, que é um ser espiritual, num plano espiritual. E quando a gente cultiva esse relacionamento de amizade com isso, naturalmente passa a haver um intercâmbio. Então, a gente vai sendo, como a Maria Lúcia falou, vai sendo inspirado, né, a ter ideias, a ter práticas, ações que reflitam essa inspiração divina para melhorar a nossa vida e a dos nossos semelhantes na Terra, no cotidiano. Essa é a maneira que eu entendi. Muito obrigado. Muito interessante esse, e me fez lembrar, e eu gosto sempre quando eu vou me deparar com um assunto muito abstrato, fazer alguns links com alguma coisa mais simples do nosso dia a dia. E os filmes ajudam a gente a fazer isso, como o Eduardo tinha colocado ali. Daí eu lembrei do filme do Harry Potter, onde, numa determinada cena, onde ele precisa se deparar com um dementador, e ele faz tudo dele mesmo. Ele mesmo volta, né, para ajudar ele e fazer um espectro para Crono. É spoiler do filme, mas tá tudo certo. Então, ele ajuda ele mesmo. Agora, um pouco, quando ele volta, ele faz esse processo de auxílio a ele mesmo. Então, eu fico sempre, quando eu assisto esses filmes, eu acho assim que tem algo de iniciático também na cultura, né? Culto, né? Intrínseco na cultura do nosso dia a dia aqui colocado. Então, eu acho interessante esse processo da gente entender que, quem sabe, a nossa versão mais adiantada ou a nossa conexão maior com o nosso espírito pode vir nos inspirar, sim, e trazer algumas questões para nos auxiliar nesse caminho, se a gente estiver conectado a ele. É sempre, o livre-arbítrio é sempre muito importante. Eu tenho que querer me conectar a algo muito maior, né? Para que essa conexão ocorra. Então, eu acho bem interessante, e me lembrou essa cena desse filme que eu adoro sempre assistir e sempre relembrar que a gente não está sozinho aqui, a gente tem toda uma hierarquia que nos ajuda nesse processo evolutivo. Muito bem. Muito bom, né, Eduardo e Gilmar? A gente nem começou o tema, né, porque estamos na primeira parte e já está ficando assim, né? Imagina no segundo encontro, então, como é que vai ser. Essa coisa do tucuísmo e lembrando, fazendo a ligação, né, com a eubiose que o Eduardo fez, muito bacana, porque a eubiose seria a gente trabalhar nos 3 níveis de consciência, não é, Eduardo? No primeiro, segundo e terceiro trono, ou seja, corpo, alma e espírito ao mesmo tempo, né, para traduzir na nossa linguagem do dia a dia. Então, significa, primeiro, escola, teatro e templo. Escola é a gente fazer a transformação através desses conhecimentos, mas só conhecimento não leva a gente a uma transformação real. Ele faz com que a gente detecte aquilo que não está ainda ajustado dentro de nós, de acordo com a lei. Mas ainda não temos uma visão muito clara, porque nós precisamos interiorizar isso. Aí entra a superação. Superação, temos que fazer o quê? Por isso que a eubiose é algo diferente que ela é atualizada, é um upgrade de tudo que veio, porque não é que ela é melhor, ela é uma atualização da própria lei para esse ciclo atual. Então, ela trouxe os yogas atualizados com o ciclo, com o estado de consciência do 5º sistema, do 5º nível de consciência, despertar a mente abstrata. Porque os outros níveis de consciência nós já viemos trabalhando anteriormente. Só por nascer, nós já temos isto vibrando em nós. Se nós não despertamos, é porque não trabalhamos, ainda não fizemos algum esforço pessoal para que isso desperte. Estamos ainda na parte dos fenômenos, fenomenologia, vou chamar assim. E aí, à medida que nós fazemos, então,
essa superação gradual, que a superação não é instante, ela vai sendo, a superação vai fazendo que nossos corpos sutis vai sendo modificados. E esse processo é importante porque não vai haver condições de haver Tuco se tornar um discípulo preparado para receber, vamos chamar assim, parte do corpo causal do mestre, né, ou daquele que nos orientou, porque, na verdade, a gente não recebe, como o Mauri falou, não é o espírito superior que vai fazer. Lá no primeiro sistema, é o próprio Eterno que faz isso, mas ele transfere aquilo que é necessário para o seu plano seguinte. Para nós, para que a gente receba parte desse conhecimento, seja ele qual a percentagem que a gente consiga, nós temos que fazer o nosso esforço para fazer a transmutação. Não basta, como diz uma frase, a gente imaginar as coisas assim, coloridas e floridas, que vai fazer a transmutação. Até tem uma frase que se a gente pode morrer pronunciando o A1, mas se não souber o que está fazendo, não vai para a garta, diz o mestre, não é mesmo? Então, muitos, eles alertou para isso, né? Então, e a metástase seria, então, aquela fase que o discípulo se torna um adepto, no meu entender, né? Que a gente vai gradualmente absolvendo e fazendo a transformação, a superação, e fazendo com que os nossos átomos, desde os átomos mentais até, principalmente do átomo da mente superior, bombardeando o nosso átomo da mente concreta, para que esse átomo se torne, receba as vibrações superiores, para que ele influencie nossos átomos astrais. Falamos muito em espírulas esses dias, e depois isso faça com que os átomos astrais adquiram um estado de vibração cada vez mais sutil, mais harmonioso, a ponto que a gente vai se afastando dos mundos mais densos, como disse lá na leitura, e quando chegar ao estado de adepto, não se perceba mais o mundo do Kama Rupa, ou da Kama, dos planos, né, Kama Manas inferiores, no adepto. Aí seria aquela vibração mais, uma vibração consciente, superior. Então, isso é importante a gente ter em mente que o propósito da iniciação desses trabalhos, de a gente se aproximar, de conversar, de ler, é fazer a nossa transformação para que a gente se torne veículos da divindade, veículos apropriados, que todos somos veículos, mas às vezes ainda não em condições de uso pelas consciências superiores. Por isso que esses tucuísmos, essas coisas acontecem com percentuais e talvez de acordo com a necessidade. Se é preciso agir num determinado momento por 1 hora, 1 minuto só, então há uma projeção da consciência daquele que está conduzindo aquela criatura, aquele discípulo, para atuar naquele momento. E depois ele volta ao estado normal. E que não, nesse caso, na leitura a gente viu que não há uma comparação, uma equivalência entre o tucuísmo e a mediunidade. Não que a mediunidade não seja interessante, mas ela não tem ela não é um estado, ela não permite o estado de que as coisas aconteçam consciente, né? E já o tucuísmo, o ser humano permanece consciente do que ele está fazendo, da sua ação. Então, era isso. Eu gostaria de colocar aqui, ler aqui o comentário da Junciane. Ela falou assim: somos tuco, porém, sem devido preparo, ou o exercício da vontade, amor e sabedoria, provavelmente não seremos muito úteis. Sem o exercício, sem isso que ela falou, sem o exercício da vontade, amor e sabedoria. Ela falou assim: correto isso? O que vocês acham? A palavra aberta aí pode ser então, a Márcia e depois o José Dias, por favor. Dentro da sua fala, quem está falando é a Mauri.
dentro da sua fala, eu gostaria de lembrar, dentro da minha reflexão, que a gente fala muito em degraus de desenvolvimento, né? Escalas, níveis, mas eu gostaria de lembrar, ou relembrar a nós mesmos, que, primeiro de tudo, a gente deve estar consciente, presente em nós, que nós somos tulcos primeiro de próprio Deus, da própria unidade, né? Do um, daquele que é. E a gente, então, ter isso em mente como primeira coisa. Se estamos, em algum momento, numa escala menor, num nível menor, num degrau menor, como se costuma dizer, a gente lembrar que em nós a primeira coisa é que somos integrados à coisa maior, porque senão a gente fica limitado, né, por uma questão de eu só vou conseguir se eu passar esse degrau e depois outro. Então eu tiro a ideia de degrau para uma rede, né, para uma teia viva, em que mesmo você estando em qualquer ponto dela, você em si está na teia toda e faz parte de uma consciência maior. Ter isso sempre em mente. Porque essa intenção, esse propósito, essa visão, permite que essa emanação da consciência venha a você com mais facilidade e com mais naturalidade quando você tem isso como meta primeira, né? Mesmo que você esteja em qualquer condição que te digam ou que você pense que é menor, etc, etc. Só relembrando isso, gratidão. Obrigado, Mauri. Muito maravilhoso o teu comentário. Nós fazemos parte, então, desta rede, né? Uma rede que, principalmente agora no novo ciclo, na Era de Aquário, a simbologia da Era de Aquário é aquele, é isso, né? Alguém despejando um líquido de cima e de baixo. Qual o significado daquele? Alguém poderia comentar, fazer um link só para a gente checar isso aí? Quem gostaria de lembrar esse significado da mistura? Qual os elementos que está sendo misturado nesse momento? Já diz, por favor, pode falar. Bem, eu vou arriscar um comentário, porque nós estamos agora desenvolvendo a nossa mente abstrata, é isso? Nesse novo momento. E nós precisamos, então, misturar os dois, né, eu não lembro a cor, né, mas tem uma cor do líquido que derrama e um outro, né, que recebe. Né? Um representa a mente abstrata e o outro representa a mente concreta. Então, nós estamos misturando esses dois mundos, né, para que surja um quinto estado de consciência. E essa mistura do quarto representa tudo o que existiu até o quarto sistema, até o quarto momento evolutivo, misturando com os três de cima, que é representado pelo quinto, né, porque no quinto está a trindade, não é isso? É isso, né, no centro? Bem, então, esta mistura vai fazer com que a gente faça essa conexão. Hoje falou da rede. Agora é importante, eu estou me vindo aqui, a gente lembrar que, embora a gente estejamos todo conectado, que sempre estivemos desde o princípio, mas a diferença não está na conexão ou desconexão, está no estado de consciência dessa conexão. Porque se eu recebo os inflúvios superiores, mas eu estou tão isolado desses inflúvios superiores, dos nossos mestres superiores, que começa no imanifestado, né? E isso vai sendo transmitido, lógico, que vem sempre do imanifestado, vem sempre da divindade primordial. E aí, quando chega em nós, se nós não tivermos com os veículos minimamente em condições, nós não passamos a receber essas vibrações e ficamos com a consciência vibrando naqueles conhecimentos, naqueles interesses dos ciclos anteriores, seja ele quais forem, não é isso? Então, essa coisa precisamos simplificar para que nós consigamos evoluir
consciente, sem esquecer que os nossos irmãos que não estão conseguindo não estão fora. Eles apenas ainda não conseguem perceber essa vibração desse novo estado de consciência, nesse momento. Tá? Provavelmente tem em latência algo até maior do que nós temos, não é mesmo? Só que não percebe. Então, há uma necessidade da iniciativa. E isso acontece o quê? Num caminho iniciático. Nós podemos seguir N anos se iniciando em coisas do passado, mas rejeitando o avatar do presente. Vamos por assim. Na época de Moisés, vamos colocar religiosamente, né? Moisés subiu a montanha, recebeu a mensagem do novo ciclo para ele naquela época, para aquela humanidade. Quando ele desceu, o povo estava ainda apegado ao do quarto senhor, né? O quarto momento evolutivo, que é representado pelo touro. Então, o bezerro de ouro representa a consciência que estava desenvolvendo no passado, que era a consciência material, consciência ligada à matéria e fazendo uma melhoria naquilo lá. O Moisés vem com um novo estado de consciência e encontrou eles adorando o touro. Quer dizer, na época do Cristo aconteceu o mesmo. Cristo veio já com uma nova linguagem, inclusive já anunciando esse novo sistema. E as pessoas o crucificaram por quê? Porque continuaram ligados à lei antiga, né? E agora, no novo ciclo, o Avatara, o Buda do ciclo, já se manifestou trazendo esse novo conhecimento, e nós, a maioria da humanidade, ainda está apegada às coisas anteriores. Isso é natural. Agora, para perceber o Avatara trazendo uma nova linguagem, é preciso haver um despojamento e uma coisa assim. Eu gostaria de passar esse comentário agora, a sequência para o José Dias, que levantou a mão. Por favor. Oi, estão me ouvindo? Perfeitamente. Tá, obrigado. Não, eu acho muito relevante tudo que está sendo colocado, né? Até porque, para mim, tem acrescentado muito, até de uma nova maneira, né? De uma maneira diferenciada, realmente. Por quê? Porque, assim, a princípio, né? Eu tinha, assim, ainda de uma forma fixa, né? Aqui nos meus pensamentos, a questão do tulkuísmo, como se fosse um desmembramento. E esse desmembramento, ele tem um propósito muito intencional, diferente do tulkuísmo, que tem sido citado aqui na nossa discussão, né? do tulkuísmo como um processo de evolução. Então, quando mostra-se o gráfico do Altíssimo se subdividindo em 7, depois em mais 7, isso chega até nós. Então, isso faz parte de um processo de criação, né? De uma criação, né? De uma nuantra, vamos dizer assim. E nós, de uma certa forma, nós somos uma extensão disso, né? Somos uma extensão deles até que nós conseguimos nos dar conta da necessidade, né, de um reconhecimento sobre uma causa maior. E aí partirmos para um objetivo mais pontual, vamos dizer assim. Agora, o tulkuísmo que eu trazia em mente, ele tem uma relação até com um artigo que eu li do professor Castanho Ferreira, não tem muito tempo, que diz assim, que o adepto, quando ele chega ao adeptado, né, ele ainda traz em si um karma pessoal dele, que veio de outras vidas. Então, ele tem que trabalhar isso. Então, o que ele faz? Ele cria mais 7 seres, tá? E, vamos dizer assim, envia esses seres à face da Terra, e que esses 7 seres, vão ficar, de uma certa forma, conectados a ele. Então, por que isso? Porque essa é a forma que esse adepto vai ter de trabalhar esse karma pendente dele. É como se fosse o Sol e 7 planetas em volta. Então, esse tulkuísmo, aí vem a questão do Kriya Shakti que eu falei, né? Parece que ele é diferente, tá? É uma outra forma de você ver tulkuísmo, diferente de um processo
que vem, entre aspas, né, naturalmente, que faz parte de um processo da criação divina. Né? Aí, como nós, como sendo parte, uma extensão dos deuses. Né? Vem descendo, vem passando de uma hierarquia para outra, né? Até chegarmos a isso que nós nos reconhecemos como nós mesmos. Né? Embora, ainda que só psiquicamente, né? Precisamos nos conectar com, como disse aí o Eduardo, com o nosso Jivatma. É um trabalho a ser feito. Mas estou colocando isso só porque eu tinha essa diferenciação aí entre uma coisa e outra, e eu não sei se isso também pode acrescentar, né? Ou pode até atrapalhar um pouco a discussão. Mas é isso, aguardo aí o comentário de alguém, eu vou ficar muito agradecido. Obrigado. Obrigado, José Dias. É sempre bom, né? Cada comentário acrescenta, né? Vamos deixar a Gilmara falar agora. Eu tucuísmo, eu não vou saber também, mas eu já vi essa questão do tucuísmo vertical e horizontal. Há uma diferença, sim, então nós precisamos nos aprofundar nesse processo, mas eu vejo essa diferença que você trouxe, sim, José Carlos. Só não sei como elaborar isso ainda, né? Mas seria coisas para a gente continuar pesquisando, se tiver algum outro que possa contribuir, uma explicação sobre isso seria muito interessante. José Carlos, quer complementar ou dar a tua participação? Eu acho que a Gilmara falou muito bem aí, né? É uma questão que eu não saberia o que acrescentar muito sobre isso, mas assim, eu só quis dizer o seguinte, que lá dentro da escola, né, dentro da escola da Eubiose, a minha versão de tulcuísmo sempre estava mais ligada a essa questão mais assim, pontual, vamos dizer assim, ligado a esse poder denominado Kriya Shakti, né? Que é um poder divino de realmente criar. É como se ele criasse, se desmembrasse, projetasse uma parte dele criando um outro ser similar a ele. Né? Eu não sei nem como é que isso se faz, como é que se faz ao pé da letra, vamos dizer assim, porque também, pelo que eu soube, parece que esse poder ele funciona até um nível, até o plano etérico. Ele não chega no plano físico. É uma outra coisa também que eu não sei por completo, tá? Não sei. Mas, de qualquer forma, independente dessa questão aí, vamos dizer assim, um pouco mais profunda sobre a questão do tulcuísmo, né? Eu acho que o que foi colocado hoje aqui sobre o tulcuísmo como um aspecto de uma possível inspiração, né, divina, você obter essa inspiração, eu acho isso muito válido. Eu acho que isso, inclusive, você pode ver em vários aspectos aí da sociedade, né? Por exemplo, na poética, até li também um artigo do Castanho Ferreira sobre o poeta, né? Como o poeta ele consegue traduzir coisas da realidade superior através das suas poesias, né? Na música, né? Vê um caso aí, Mozart, Beethoven, né? Uma expressão artística sobre uma inspiração superior, né? Vindo de uma inspiração superior. Então, também, através das artes, acho que tem vários exemplos da ciência e da filosofia, né? Tem vários filósofos tão importantes na história, né? Que mostra isso, né? Bem claramente. Eu acho que a própria Eubiose constantemente fala sobre isso. Mas é isso. Obrigado pela Gilmara também. Obrigado. Só isso. Obrigado. Ok, Dias, esse comentário é muito interessante, porque mostra, assim, para nós, nosso exercício de colocar o que o professor nos ensinou, não se tornar repetidor dos ensinamentos dele, mas aquele que consegue penetrar no que está por trás da letra que mata, né? E ver o espírito do que ele deixou, né? E isso aqui é muito importante. Nesse aspecto, eu vou passar a palavra para a Noemi, que levantou a mão, que foi a autora da pergunta aí, ou do comentário, que fala sobre tulcuísmo horizontal e vertical. Boa tarde. Então, eu estou ouvindo, achando muito interessante. E aí eu queria contribuir com o diálogo da seguinte maneira.
Essa questão que o José Dias coloca de Kriya Shakti, ao meu entendimento, pelo que eu estou estudando, está ligado diretamente ao tulquismo vertical, quando se dá devido justamente a essa criação direta da divindade, desses seres, alguém colocou aqui, de hierarquia, ligados diretamente à árvore de Kumaras, não é? Ou seja, aqueles descendentes diretos da própria divindade ou do representante da divindade. E assim, estes têm esse poder de Kriya Shakti muito mais facilmente e está ligado às linhas do Pramanta. Aquelas linhas que a gente vai estudando, né, as 4 já formadas e aquelas outras 3 ainda por formar. Certo? Agora, essa questão que vocês colocaram de inspiração, e por isso que eu perguntei na pergunta do José Carlos, quando ele se refere à questão física, essa interferência física, o que ele está entendendo por físico? Porque no tulquismo vertical é que se dá essa inspiração, né? Quando, por exemplo, nós, já num grau muito mais adiantado de consciência, aqueles ali que estudam essa escola, teatro-templo, tudo mais, e vão poder... Qual é a transformação que se daria na matéria? A própria ética, o próprio comportamento, o próprio esse mental que ele fala de misturado, equilibrado, já mais trabalhado, e principalmente a veste anímica mais trabalhada, as emoções mais equilibradas. Então, essa inspiração de todos esses ensinamentos que estes verticais emanam é para este comportamento. E isso é que se faz dentro desse teatro, esse burilamento kármico. É como se fosse uma roda gigante de experiências que estas positivas vão sendo colhidas. É que daí é muito mais amplo eu colocar. Eu queria ter pontuado diante do que vocês colocaram, entre vertical e horizontal. Não sei se me fiz clara ou se faz sentido para vocês esclarecer essa diferença entre um e outro. Quando a gente fala, só para finalizar, Eduardo, quando a gente fala que nós temos que nos preparar para termos esse lampejo direto da divindade, é muito trabalho. É quando, dentro dessa superação toda que o Bené muito bem colocou, né, do Escola Teatro Templo, quando preparamos esta matéria, estas vestes, estes corpos, esta alma, esta mente, e começa a ver a metástase, é que aí que começa esse trilhar do adeptado. E essa preparação para esse lampejo, eu entendo que todo esse lampejo, essa identificação tulquística entre linhas, para as linhas, que é tudo setenário, né? Ele é principalmente ligado ao que a gente pode entender para o trabalho de obra, e tão somente para o trabalho de obra. A nossa evolução de consciência humana, ela está diretamente ligada para essa questão. Aí eu jogo para vocês se faz sentido essa linha de raciocínio. Muito bem. Um bom comentário. Como todos, né? Todos os comentários são maravilhosos, e isso está mostrando que a gente aqui está, independente de quem quer que seja, todos temos alguma coisa para contribuir. Vou passar para o Eduardo, e agora que ele tem a mão levantada, depois a gente volta mais um pouquinho aqui. Ok? Eduardo, com a palavra.
É muito legal, né, essa troca de ideias, porque é tão rico, né, cada um trazendo um aspecto, é uma conversa muito gostosa, e eu fico muito feliz de ver os irmãos, os amigos. Não gosto desse negócio de irmão, parece igreja, crente. Os amigos aí, né? Os amigos todos participando, é muito legal. Mas, voltando à questão da Blavatsky, que é até mencionada no texto que a gente leu hoje, você veja que, na época dela, né, no século XIX, os esoteristas, né, os estudiosos, aquelas pessoas que eram os grandes conhecedores de ocultismo da época dela, e até instituições, a própria maçonaria, que ela esperava apoio, foram os que mais sacanearam, perseguiram, defamaram. Então, assim, aquele que ela achou que seriam os aliados naturais dela foram os grandes detratores, perseguidores e tal da coisa. Você vê que trabalho de mestre não é fácil, né? Mas uma coisa que o professor... você vê que o próprio René Guénon, né, no escrito dele, a obra O Rei do Mundo, é um escrito todo baseado para desconstruir Blavatsky, né? E até um professor veio comentar para defender a Blavatsky, a posição dela. Então, assim, você vê que o jogo da história, as personalidades, a coisa, na época a gente não tem muita lucidez, é só com o passar do tempo que essas coisas vão ficando mais claras. Mas uma coisa, então a Blavatsky, ela falava dos Mahatmas, dos mestres, né, que eram vivos, não estavam em outro mundo, que eram seres vivos e que detentores de grande sabedoria e grandes poderes, né? Então, o professor veio, Kuthumi, Elmória, né, e tal, todos aqueles. E uma coisa que o professor veio e ampliou esse horizonte foi quando ele falou assim que aqueles mestres, não é que eles chamavam Kuthumi e tal, é que eles eram um adepto representando aquela linha. Que aquilo era toda uma coletividade de seres, né, que um deles tinha a finalidade de ser porta-voz, uma espécie de relações públicas, para fazer contato com algumas pessoas no mundo. Então, aí o professor o professor Henrique, né, obviamente, ele já estava ampliando a nossa visão de que não era um indivíduo, era uma coletividade que estava por trás daqueles nomes, né? E de maneira muito interessante, a Noemi e a Gilmara mencionou essa questão dos tulcos horizontais e verticais, que o professor também ampliou. Então, o professor Henrique ele falou que no cronograma da obra de Deus para o mundo, a Blavatsky veio para abrir um entendimento, um novo entendimento, de unir as ciências, filosofias, religiões, que é aquilo que ela faz nas obras dela, para um novo entendimento, para a humanidade dar mais um passo, né, de maturidade. E acontece, ele mesmo falava que ele próprio, ele era consciente dos tulcos dele. Então, ele menciona, por exemplo, os 7 tulcos horizontais, daquela mesma linha a que o professor Henrique pertencia, né? Então, ele falava que ele também, na posição dele, uma coisa até que ele menciona no livro Os Mistérios do Sexo, que eu acho que é muito importante, logo na introdução, ele fala de tulcuísmo, ação tulcuística. Ele fala que todo o tulcuísmo é como se fossem um número que tem a sua posição própria e a sua posição dentro de uma seriação maior. Então, por exemplo, 1, ele significa o valor próprio dele de 1, e conforme ele estiver na casa decimal, centesimal, milesimal, ele vai ter o valor de 10, 100, 1000 e tal, né? Isso é muito interessante, a gente pode até ver esse texto, que é curtinho, numa próxima ocasião.
Então, assim, todos nós temos a nossa posição própria e a nossa posição dentro de uma coletividade maior. Então, o professor falou que a Blavatsky veio dar esse impulso inicial e de que ele também veio dar a contribuição dele. E ele tinha os chamados 7 tulcos literários, né? Escritores que estavam replicando aquela mensagem original da mesma linha dele. Então, ele falava, por exemplo, de Rosso de Luna, que era o tulco literário número 7, e tem uma obra vastíssima. O número 1, de 1 a 7, na verdade, eram muito mais, mas esses 7 primordiais, né? Cada um deles tinha mais um tanto. O número 1 era o Honorato, na Bahia, que morreu cedo, né? Não fez nada. O número 5 era o Rudolf Steiner, que tem aquela obra literária maravilhosa. O número 3 era um russo, o Ferdinand Ossendowski, que no Brasil a gente só conhece o Besta, Homens e Deuses, né? Ele era um engenheiro agrônomo lá na Rússia, e a Revolução Russa veio em 1918, aquela coisa, ele teve que sair de casa fugido, e depois da epopeia dele toda, foi chegar na Mongólia, foi conhecer o Dalai Lama, o rei do mundo, entrar em contato com esse mistério todo. E depois disso, quando ele chegou na França e sobreviveu, que ele tinha certeza que ele ia morrer, ele escreveu ainda dezenas de obras científicas, nada que ver com espiritualidade, nada que ver com coisas, obras de química, agronomia e muitas outras coisas, sociologia, enfim. Então, tem outros que eu não lembro, tem muita gente aí que sabe disso muito melhor do que eu. Evan Hooks, né, o teósofo inglês também, enfim, o professor também ele teve, né, assim, o professor escreveu muito, mas muito pouco conhecido do público aberto, mas teve pessoas no mundo todo que estavam recebendo a influência dele para produzir as suas obras. Uns mais, outros menos, com vários graus de perfeição ou de imperfeição, porque nada é absoluto. Deus faz um plano e se nem Deus garante o sucesso dos próprios planos dele, muito menos qualquer coisa, né? Tanto é que tem quedas e reviravoltas e coisas incríveis, né? Então, a gente vai jogando esse jogo cósmico, né? E vivendo e fazendo o que dá, sem procurar julgar muito nem a si próprio, nem ao outro, fazendo sempre o seu melhor, mas lembrando que essa obra seriação tulcuística, ela só se dá dentro dessas ramificações. Então, a gente precisa estar inserido, além do seu valor próprio, numa dessas 7 linhas, né, que se estuda neubiose, dos Serapes, dos Utvumpas, dos Hilarião e tal, que nada mais é do que as tônicas do conhecimento, das artes, das ciências, dos construtores que põem a mão na massa. Então, o Toninho o Antônio fala de que a Kriya Shakti, né? São 7 Shaktis. A Kriya Shakti serve para um tipo de construção. Quando se quer criar fisicamente, usa-se Kundalini Shakti, né? Quando se vai criar no plano espiritual, Adi Shakti, né? Então, as Shaktis são as energias que você pode manipular, né, para realizar trabalho. Que energia é isso, é realizar trabalho. Então, cada uma no seu nível, né? A gente não vai querer usar uma alta tensão de 380 volts para ligar o computador, ele funciona com 12 volts, né? Não vamos querer mover um motor de uma centrífuga gigante lá com uma bateria, vai precisar de uma... Então, cada tipo de trabalho exige um nível de Shakti apropriada para aquela criação. Era só isso. Maravilha, Eduardo. Então, nós estamos se aproximando do fim, já são 17h39, tem umas 2 leituras para fazer, e vou passar a palavra para a Márcia, que está com a mão levantada, para depois nós partir para finalizações. Eu acredito que já temos
um encontro maravilhoso até aqui, não é? Então, palavra lá com a Márcia. É a Mauri falando. Uma reflexão, né, que talvez corresponda a essa questão da verticalidade e horizontalidade, que várias pessoas aí já comentaram. Eu diria que as linhas não são retas e cartesianas, mas a linha é curva. E a linha curva você encontra o momento dela tanto na verticalidade quanto na horizontalidade. Se usarmos o plano cartesiano, poderíamos colocar uma transversal. Então, ela está numa transversal, e essa transversal tanto tem o seu ponto na vertical quanto na horizontal. E eu ainda acrescentaria que ela vai apresentar também o seu aspecto positivo e o seu aspecto negativo, porque assim se dá completo o processo, né? Só deixando essa reflexão aí com vocês. Maravilha, Mauri. Então, aqui temos uns comentários em finais. Vocês permitem, posso ler? Tudo bem? Ok. Aqui, a Miriam comentou assim, segundo o JHS, um tuco é uma criação consciente. Eu acredito que tem comentário aqui que já foi falado, que foi comentado, mas só para a gente lembrar aqui. Criação consciente por um adepto de elevado grau iniciático, pelo Manu ou por qualquer ser de hierarquia maior. Então, aqui, se alguém que está aqui no Adelbiose ou não faz parte ainda, pode ser que não entenda ainda alguns termos, né? Mas tudo bem. Se tiver dúvida, depois só falar. Será que, o outro comentário, de Alves, será que um tuco também pode ser imaterial, como uma música, uma obra de arte? Ultrapassam, às vezes, os séculos, levam além alguns ensinamentos. É uma pergunta. Isso é do Alves. E depois a Lucilena fez aqui, grato pela feliz nova semana que ela fala. Então, esses são os comentários aqui de que ainda restavam. Se tiver alguém que eu não li o comentário, por favor, se manifesta. E vou abrir a palavra, então, para Márcia fazer um comentário de encerramento, e depois fazer uma abertura para o pessoal se despedir e os seus comentários finais. Então, Márcia, da representação de Alto Paraíba de Goiás, fazer o encerramento, e logo em seguida a Gilmara, depois os demais, por favor. Então, os comentários que foram feitos, as reflexões, elas já adiantaram bem o tema, né? Quer dizer, esse seria mesmo o tema inicial, mas você já expandiu mais o tema, e eu acho que a gente aprendeu bastante, já se preparando para as próximas considerações. E eu queria deixar aqui uma dúvida, assim, uma reflexão, né, para a gente refletir. No caso de tucuísmo negativo, se existe isso. Porque não é dentro do artigo que foi apresentado hoje, o tucuísmo ele partiria sempre de um ser de elevado, né, categoria. Mas como tem sempre a polaridade, então eu até não sei dizer, mas me surgiu essa dúvida, né? E para reflexão, para pesquisa, e talvez a gente converse na próxima, né? No próximo encontro. Mas muito grata, muita elevação, né, de conhecimento hoje. Mais uma vez, tema para muita reflexão para a semana. Agradecemos a todos, né? Gilmara, por favor. Adorei a sua reflexão, Márcia. Obrigada. Temos muito material para pesquisar e para pensar durante a semana. Então, eu só queria agradecer a todos que participaram, tanto abrindo as câmeras, ou participaram energeticamente, porque nós estamos falando em vários planos, então, em todos os planos que todos participaram, muito obrigada, tá? E essa contribuição dessa energia
dessa sinergia que se faz, onde todos ficam muito à vontade para falar, para poder argumentar, para trazer o seu modo de pensar, e isso é uma contribuição fantástica. Então, eu agradeço muito, porque isso fez com que, vai fazer com que a nossa semana seja muito mais inspirada. Então, muito obrigada a todos. Maravilha, Gilmara. Vamos avisar as pessoas que são da série interna e do Astaroto, que se quiser participar de um comentário adicional só de membros da série interna, deixa o contato com a Gilmara, por favor, e ela adiciona no grupo que nós nos reunimos aos domingos às 19 horas. Lá se pode conversar, sim, sobre assuntos temas assim mais reservados. Então, pode deixar o comentário, Está desligado o seu microfone, Noemi. Eu não sabia que vocês se reuniam à noite para questões mais profundas. Olha só, guardando segredo, hein? Porque houve esses dias, a gente tentou terminar a reunião aqui, igual estamos tendo agora, só que daí foi até às 20 horas, porque as pessoas estavam tão entusiasmadas, e aí a gente, nesse sentido, o pessoal sugeriu, então, de criar um grupo para ir mais profundo nos temas, porque aqui é um tema aberto, e para que a gente não infrinja também a lei, né, kármica que Deus coloca para que a gente evolua em harmonia, sem infringir o livre-arbítrio das pessoas. Então, a gente chegou na conclusão em comum de fazer esse grupo de Astarô e série interna. Então, a Gilmara passa o telefone e vocês adicionam a Gilmara e a Gilmara adiciona vocês lá ou manda o convite lá para o grupo. Esse grupo é destinado, então, para a pessoa da série interna e graus, tá? Para ficar à vontade. Tem que colocar ali, Noemi, só adicionar que eu já te coloco no grupo. Vou te dar um alô lá. Opa, é ótimo. Só lembrando isso. Então, agora a palavra aberta para todos, fraternalmente, conversar, e se tiver ainda comentário, fica à vontade, a pressa aqui é de vocês, mas desde que nós não cheguemos até as 19 horas, né? Aí, daqui a pouco, a gente faz uma... Se tiver dificuldade... Boa tarde a todos, agradeço, viu, gente? Obrigado, Márcia. Obrigada, Bumi. Abrem as câmeras, quem quiser, e fiquem à vontade. Gratidão, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Ô, pessoal, minha internet caiu aqui, eu fiquei fora uns tempos da reunião. Eu queria agradecer, porque as minhas perguntas foram todas respondidas, né? Obrigado, Godô. Continue conosco. Em relação à parte física, né, que eu tinha comentado, é física mesmo, né? Não se referia ao plano material, mas ficou tudo certinho. Quer dizer que eu entendi que o Tuco age nos planos diversos, né? Tanto do espiritual para o espiritual, como do espiritual para o corpo físico, né? As situações. Então, e a aceitação da pessoa, né? E a gente precisa trabalhar para ter o mérito de ter algumas porcentagens dessa inspiração, né? Tem uma frase de uma religião japonesa que fala assim: Deus só entra na casa que não tem teia de aranha, né? Então, tem que estar com a casa limpinha, né? Para que um evento desse possa começar a acontecer, né? Muito obrigado, tá? Espero encontrá-los logo. Até breve. Um grande abraço a todos. Viu? Obrigado a você, Godô. Só para que o pessoal entenda um pouquinho, o Godô, ele concluiu o Peregrino recentemente, e está aqui fazendo a sua participação, veio através da Bumi, né? A Márcia Bumi, que eles são amigos, e conheceu o Biose através dela. É isso Boa aí. tarde. Boa tarde. Prazer. Fique à vontade, todo mundo.
Boa tarde. Boa tarde, Maria Lúcia. Milagre. É só uma questão, talvez para a próxima semana, que eu andei Sim. pensando, desde a semana passada, como que é o processo de reencarnação, né, não seria, então, um processo tucuístico, né, em que a mônada, né, então se dividiria, né, nas várias personalidades. Isso é uma coisa, talvez para a semana que vem, né? É que eu estou pensando isso desde o nosso encontro da semana passada, né? Então, talvez fosse uma coisa, não quis falar antes para não misturar muito as coisas, né? Mas, de repente, pode ser uma coisa para a gente pensar, né? O que falar depois. O que a Maria Luísa disse é realmente essa relação, né, entre mônada e tucuísmo, né? Então, nós vamos tentar assim, desenvolver esse tema. Interessante tentar entender esse tema também, né, essa questão. Obrigada. Muito boa colocação, Luísa. Vai ficar em aberto para os próximos encontros, nós aprofundarmos todos em conjunto, né? Mais a pesquisa da Márcia, né? Que ela é a nossa pesquisadora, por enquanto. Uma outra coisa que me veio é com relação à questão das vidas esparsas. Se tem alguma coisa a ver com o tucuísmo também. Né? Se é o que foi falado a respeito do processo dos adeptos, né? Seria uma outra questão também que me veio, né? Uma dúvida. Sobre o que? Ilha de Páscoa, você falou? Vidas esparsas. Ah, tá, vidas esparsas. Com essa questão do tucuísmo que foi falado, né? Vidas esparsas pode ser um tema também de estudo mais para frente, porque eu penso que é um tema também bastante intrigante e que de pouca compreensão ainda mesmo para nós que estamos na iniciação. A gente normalmente tem um acesso assim do conhecimento, mas a responsabilidade de se aprofundar é nossa, tá bem? Então, acredito que é uma boa sugestão para a gente ficar ligado aí e observar. Alguém tiver material, já ir pesquisando, né? Pode ir passando para a Márcia ali, ou se quiser ajudar a Márcia. Tá. Assim, eu agradeço sim. O Eduardo tem trazido imagens e alguns subsídios, né? E eu agradeceria, sim, que quem tivesse, porque isso aqui é uma conversa, né? É um trabalho conjunto, então eu agradeceria muito, viu? Se a gente, nós, né? Agradeceríamos muito assim, colaboração, sugestões, né? Isso. É porque a pesquisa de uma pessoa, o leque de alcance do material, de coisas que a gente estudou, tem um certo alcance, né? Se juntar mais 1, 2 ou 3, 4, ou 50, 60 ou 100, já modifica. Então, tudo que quem quiser colaborar, aqui eu acho que é bem interessante. Pessoal, pode ficar à vontade, e daqui a pouco eu vou fazer uma contagem regressiva para nós poder desligar, tá? Eu gostaria de passar aqui o meu telefone, né? O meu celular, porque quem quiser se comunicar, não sei se faz parte do grupo ou não, né? Não. Então, vou passar meu celular, tá? Isso. Não sei se a Gilmara está na sala ainda, pode passar o dela também. Isso. Eu vou aproveitar para me despedir também aqui de Portugal e agradecer. Realmente esta live foi fantástica. Aprendi imenso, correspondeu bastante às nossas expectativas, às minhas especialmente, e espero voltar em breve. Vocês vão voltar para a semana com a parte 2 do tulcoísmo? Todo domingo, nesse horário, tem um tema. Já fica certo. Todo domingo, nesse horário. Agora, o tema nesse caso, vai ser a parte 2, e assim por diante. Depois pode vir outros temas também. Na próxima semana, no domingo? Isso. Parte 2 do tulcoísmo, não é, Benê? Isso. Então tá bom. Então,
nesse horário. Então, eu quero ver se consigo participar também no próximo domingo. Muito obrigada a todos e até para a semana. Obrigada. Abraço aí, para Portugal. Só para tirar a curiosidade do pessoal aqui do Brasil, nesse horário aí que começa o encontro, que hora que seria aí? Aqui tem mais 3 horas do que vocês aí, então aqui será 19 horas, não é? Quando começa. Não, começa às 11. Maravilha, obrigado. Então já sabemos, né? O horário é 3 horas. Exatamente. Nesse momento estamos com uma diferença horária aqui em Portugal mais 3 horas do que no Brasil. Isso. Mas tem alturas em que nós temos uma diferença horária de mais 4 horas, mas nesse momento é mais 3 horas. Isso, no horário de verão, no horário de verão costuma mudar, né? No vosso horário de verão, que é o nosso inverno, é uma diferença de 3 horas. Quando nós estamos no verão aqui e vocês aí no inverno, é uma diferença de 4 horas. Geralmente é assim. Porque nós temos aquilo que os ingleses chamam o Daylight Saving Time. É a mudança da hora. Umas vezes anda para a frente, outras vezes anda para trás. É como quando o planeta está retrógrado, né? Exatamente, é isso mesmo. Que horas são aí agora, em Portugal? Nesse momento, faltam 2 minutos para as 21 horas, portanto, para as 9 da noite. Ok, tá joia. Obrigada. Isso. Continue com a despedida, que daí, se ninguém tiver um comentário mais diferente, podemos fazer uma contagem regressiva para não desligarmos. Exato. Então tá bom. Eu vou agora preparar o meu jantar, a minha janta. É isso aí. Tá na hora da janta aqui. Então tá bom, olha, muito gosto em estar com todos vocês e foi um imenso prazer. Adeus. Até para a semana. Contando regressivamente, 7. Todo mundo. Obrigada. Tchau, tchau. 4, 3. Gratidão a todos, obrigada. 5. Obrigada, foi maravilhoso ter mesmo. 5. Tchau, pessoal. Tchau. 4. 3. Aproveite para dar o tchau. 3. 3, 2. 1. Vamos encerrar. Tchau, gente. Tchau. Encerrando.